Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Agora nós vamos começar a última aula do curso básico de Espiritismo. Nessa aula, de número 18, nós vamos tratar do tema Pluralidade dos Mundos Habitados. Meu nome é Bruna e eu espero poder ajudar vocês nessa jornada em busca do conhecimento básico da doutrina espírita. Para começar a falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, eu trouxe aqui para a gente uma frase de Jesus que reforça esse princípio da doutrina. Jesus disse essa frase em João, capítulo 14, versículo 2, e ele fala assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Então vamos entender o que essa frase traz que reforça essa ideia da pluralidade dos mundos habitados. Para isso a gente vai começar analisando a primeira parte da frase. Na casa de meu pai. Qual é a casa do pai a qual Jesus se refere? Será que ele está se referindo à casa de José? A casa que ele vivia com a mãe e o pai dele? Não. Ele está se referindo à casa de Deus, assim como todas as vezes ele fala de pai, ele está falando de Deus. E qual que é a casa de Deus? É o universo. E aí ele fala, então, no universo, trazendo já para essa análise nossa para a frase, no universo há muitas moradas. E que moradas são essas às quais ele se refere nessa frase, né? Ele está falando dos mundos, dos milhares de mundos que estão por aí nesse universo gigante que a gente ainda não tem nem noção do tamanho dele, né? E que esses mundos, eles servem de moradas para os espíritos que neles estão. E esses espíritos, eles são dos mais diversos graus evolutivos. Então, ele diz que no universo há muitos mundos habitados. Por isso que a gente sempre usa essa frase de Jesus quando a gente vai falar dessa pluralidade dos mundos habitados, porque com essa frase Jesus reforça esse conceito de que existem muitos mundos habitados, muito mais do que a gente imagina, né? Então, vamos lá. Esse princípio da pluralidade dos mundos habitados, a gente pode dizer que ele se fundamenta em 3 aspectos. O primeiro é o que o próprio nome diz, a pluralidade dos mundos habitados. E isso significa que a gente não está sozinho e que nenhum espaço que foi criado por Deus é inútil. Todos esses milhares de mundos que existem espalhados pelo nosso universo têm uma finalidade na jornada do espírito, que começa lá com a nossa criação e que não tem fim, porque a gente é eterno, né? Depois de criado, a gente não tem o fim, não existe a morte do espírito, como já foi falado em aulas anteriores. O segundo aspecto é que ele pode se referir a regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual. Ou seja, esses mundos, eles podem ser divididos em diversas faixas vibracionais, diversas faixas de níveis evolutivos, a gente pode dizer assim. Ou seja, cada morada vai corresponder ao nível de adiantamento do espírito que habita, dos espíritos, né, que habitam aquela morada, certo? E o terceiro aspecto é que pode se referir também aos níveis ou graus evolutivos de cada espírito. Ou seja, independente de em que morada, em que planeta, em qual mundo esse espírito tá, essa pluralidade ela também pode se referir ao estado evolutivo do espírito. Porque conforme ele esteja mais ou menos evoluído, mais ou menos desprendido da matéria, existem muitas variações do meio em que ele se encontra, de como ele experimenta as coisas que existem nesse planeta, das percepções que ele tem, das sensações que ele tem. Por exemplo, o mesmo acontecimento, várias pessoas podem reagir de maneiras diferentes, cada qual de acordo com o seu nível de evolução, cada qual com o tipo de vibração que está conectada, vai reagir de um jeito diferente. Então, quando a gente fala também da pluralidade dos mundos habitados, a gente também pode entender desse estado de consciência, né, desse grau evolutivo de cada espírito também, que seria uma morada individual também. Mas hoje aqui a gente vai tratar das moradas como regiões, né, como os mundos mesmo. Então, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a pergunta para os espíritos, querendo saber sobre esses mundos, né? E a primeira questão
é a 55, onde ele pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Ou seja, todos os mundos que estão por aí no espaço, eles são habitados? E aí os espíritos respondem para eles que sim. E que o homem terreno, que é a gente, né, nós estamos bem longe de ser, como a gente acreditou por muito tempo, os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. E que os homens que se julgam espíritos fortes imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais, eles estão mergulhados em orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo só para eles. Ou seja, todos os mundos que existem no universo são habitados. É muito irracional a gente imaginar que Deus criou tudo isso, todo esse universo gigante que a gente ainda não consegue ter noção do tamanho dele, só pra gente poder observar, como se fosse um quadro bonito pra gente sentar e observar e admirar ele. Não tem lógica, não tem racionalidade nesse tipo de pensamento. Kardec ainda comenta depois nessa pergunta que Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência, ou seja, em todos os lugares tem espíritos, e em todos os lugares esses espíritos estão com o mesmo objetivo, que é a evolução, que é o progresso moral e o progresso intelectual, não é? Chegar lá na perfeição. Então, supor que a gente é o único mundo habitado num universo tão grande é algo completamente irracional. Eu indico para vocês, eu acho muito interessante esse vídeo. Vocês vão encontrar ele no YouTube, ele se chama Comparação do Tamanho do Universo, o vídeo mais completo de todos. Eu vou ver se eu consigo pedir para colocar o link aqui na descrição, aqui embaixo, para vocês poderem assistir, e a gente consegue ver como que a Terra, como que o nosso planeta, ele é um pontinho pequenininho no universo. E que ele tá em uma galáxia que tem mais de não sei quantas bilhões, 40 bilhões de estrelas, que tá dentro de um universo que tem mais de 100 milhões de galáxias. Então a gente percebe o quão irracional é essa ideia de acreditar que nós estamos sozinhos no universo. Daí Kardec faz uma segunda pergunta, então, que é a questão 56 do Livro dos Espíritos. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? E os espíritos respondem para ele: não, eles absolutamente não se assemelham. Ou seja, todos os globos eles são formados por tipos de estágios da matéria diferentes, né? E aí Kardec continua a pergunta: a constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão uma organização diferente, ou seja, os seres que os habitam serão diferentes da gente, porque o nosso corpo ele é adaptado para a vida na Terra. O corpo físico dos espíritos que habitam outros planetas, eles são iguais ao nosso ou eles precisam ser adaptados ao seu planeta? E a resposta é muito lógica, né? Sem dúvida, eles precisam ser adaptados, cada qual ao seu planeta, onde está residindo temporariamente, né? Então, os espíritos respondem: como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar, assim também são os espíritos em cada planeta, né? Eles são adaptados para que exista essa vida de acordo com a constituição da sua morada, do seu mundo. Emmanuel traz para a gente também uma outra informação que eu achei bem interessante para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa pluralidade dos mundos habitados. Ele diz no livro Religião dos Espíritos que existem diversos tipos de mundos. Eu vou citar aqui o que ele fala. Temos assim: no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Olha só que interessante a ideia que esse trecho traz para a gente, né? Porque quando a gente fala que cada mundo tem a sua finalidade, às vezes fica um pouco difícil para a gente entender, mas como assim sua finalidade?
E ele traz para a gente de uma forma muito clara esses diversos tipos de finalidades. Ele cita algumas, e eu acredito que com certeza devem ter muito mais. Ele fala, olha, mundo berço, ou seja, o berço é para quê? Para o bebê. Então é aquela alma que ainda está ali no estágio do bebê, da infância, né, que precisa daquele mundo berço ali para ele começar. O mundo experiência, que é onde o espírito vai viver as experiências que ele precisa viver. Os mundos universidades, que talvez seja onde o espírito vai estudar, vai aprender cada vez mais. Então, existem diversos tipos, de finalidades para cada mundo, né? Infinitos tipos de finalidades. E aí a gente acha no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma mais didática, esses mundos divididos, para que a gente possa entender de uma forma mais clara os estágios de evolução dos mundos. Eles trazem para a gente 5 tipos de mundo. Os mundos primitivos, né? Que, segundo os espíritos, eles são destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Tem um mundo de expiações e provas, que são onde os espíritos encarnam para prosseguir na evolução, passando por provas e por expiações, decorrentes do seu processo de aprendizado evolutivo. Nesse mundo de expiação e prova, o mal ainda predomina. E a gente sabe que a gente está num planeta de provas e expiações. É nesse estágio de mundo de provas e expiações que a Terra se encontra. Logo depois a gente tem o mundo de regeneração, e o que os espíritos trazem para a gente sobre ele aqui. Nesse mundo ainda existe o mal, mas ele não predomina mais. Os espíritos estão sujeitos a provas ainda, mas eles já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. Ou seja, apesar de ainda existir o mal e apesar de a gente ainda precisar passar por provas no mundo de regeneração, a gente já está mais preparado e o bem ele já fala mais alto do que o mal. Então, esse é o mundo de regeneração. Existem também os mundos ditosos ou felizes, onde o bem ele ultrapassa o mal e a felicidade já predomina. E existem os mundos celestes ou divinos, que é a habitação dos espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Então, olhando até essa divisão que eles fazem desses graus evolutivos dos planetas, a gente entende que, assim como os espíritos eles estão progredindo, os planetas, os mundos também eles passam por essas transformações evolutivas, né? E é importante a gente alinhar que quando essa transformação evolutiva acontece, é preciso que os espíritos que não são capazes de acompanhar essa evolução, que eles sejam realocados para um mundo onde eles consigam, onde esteja de acordo com a evolução deles, né? A gente tem no livro A Caminho da Luz, a gente encontra um exemplo que fala sobre os exilados de Capela. Quem quiser pesquisar também, é muito interessante e vai trazer esse conceito de uma forma mais ilustrada para vocês entenderem. Hoje, a gente pode entender também que a Terra ela já foi um mundo primitivo, né, olhando para essa escala, e hoje ela se encontra na condição de provas e expiações, se preparando para a próxima etapa desse ciclo evolutivo, né, para o plano de regeneração. E que hoje, então, atualmente, nós estamos recebendo diversas oportunidades para que a gente possa acompanhar esse progresso, para que a gente possa continuar aqui no nosso planeta quando ele se tornar um mundo de regeneração. O que não tem data para acontecer, o que a gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar. Estamos em processo de transição ainda. Outra coisa é que a gente pode comparar essa jornada evolutiva dos mundos com uma escola da Terra, né? Para que fique mais fácil de entender. Que se divide em vários ciclos na escola e a criança entra ali novinha, vai passando, à medida que ela já aprendeu tudo que ela precisa aprender em uma das etapas da escola, ela passa de ano, né? Vai para a próxima etapa, aprende tudo que ela precisa aprender, passa de ano, faz a prova para poder ver se aprendeu mesmo. E assim
também é com essa jornada evolutiva dos mundos, é como se fosse uma escola. Cada espírito, ele passa por esses tipos de mundos, né? Até que ele aprenda tudo que ele pode aprender de acordo com a evolução dele e para que ele possa seguir no próximo, né? Para o próximo nível da escala. Então, é importante a gente entender também que os espíritos que estão encarnados em um mundo, eles não estão ligados a esse mundo indefinidamente, para sempre. Eu estou encarnando na Terra, eu estou para sempre ligada na Terra. Não, eu vou passar aqui pela Terra, por todos os estágios que ela me possibilitar passar. Se algum dia eu estiver à frente do que ela está me possibilitando hoje passar, ou estiver para trás, eu vou para outros mundos também. Não quer dizer que eu vou ser para sempre, que eu vou para sempre continuar a minha jornada evolutiva aqui, né? É importante a gente destacar isso. E mais importante ainda do que tudo, que acho que é a mensagem que tem que ficar para a gente sobre esse princípio, é de que, independente de onde a gente esteja, de qual morada a gente esteja, de qual nível dessa jornada evolutiva está o mundo onde a gente se encontra encarnado, é importante buscar ao norte a referência que a gente tem de perfeição, que é Jesus, né? Buscar melhorar as nossas ações, melhorar os nossos pensamentos, melhorar os nossos comportamentos, seguindo todas essas instruções, todos esses ensinamentos que ele deixou para a gente há tanto tempo atrás e que até hoje se provam muito reais, né? Porque é só através dessas mudanças, dessas transformações interiores na gente, é que a gente vai poder conquistar essas moradas mais evoluídas, né? Conquistar o nosso lugar nessas moradas mais evoluídas. Acredito que essa é a mensagem mais importante da aula de hoje. Vou deixar aqui para vocês, no último slide, os livros que eu usei como fonte de pesquisa, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por quem assistiu a aula.